Por trás da fachada imponente do Terceiro Reich, por trás dos estandartes de poder, pureza racial e disciplina férrea, escondiam-se vidas marcadas pela insegurança, repressão sexual e confusão íntima. Rudolf Hess, o devoto seguidor de Hitler, manteve durante anos uma relação sentimental sem contato físico, guiado por uma devoção quase espiritual a Hitler, que eclipsava qualquer vínculo romântico. Sua timidez extrema o afastava da intimidade, centrando seu afeto no Führer. Heinrich Himmler, por sua vez, era a personificação da contradição. Fisicamente frágil, inseguro e retraído, promoveu a abstinência como ideal moral durante sua juventude. Só aos 28 anos teve sua primeira experiência íntima, um contraste com a autoridade com que mais tarde ditaria normas sobre sexualidade e reprodução. No centro dessa rede estava Hitler, emocionalmente distante e reservado. Relatórios médicos sugerem que ele poderia ter sido monórquido, condição que talvez tenha influenciado seu desenvolvimento. Sua vida privada foi marcada pela contenção. Escolheu o controle sobre o desejo, focando-se exclusivamente em seu objetivo final, sua Alemanha. Gerda Bormann, a profetisa da poligamia do Terceiro Reich. A relação entre Gerda Bormann e seu marido Martin Bormann, influente chefe da chancelaria do Partido Nazista e braço direito de Hitler, foi uma das mais incomuns e perturbadoras dentro da esfera nazista. Gerda promovia a ideia de eliminar a monogamia tradicional e substituí-la por um modelo que chamava de União de Emergência Nacional, o qual permitiria a poligamia como ferramenta para acelerar a reprodução de descendência ariana considerada pura pelos padrões do Terceiro Reich. Em seus escritos pessoais, Gerda Bormann expressava ideias surpreendentes até mesmo para os padrões do Terceiro Reich. Considerava que o modelo de poligamia praticado em certas culturas islâmicas poderia ser perfeitamente adaptado à Alemanha nazista. Em sua visão, tratava-se de uma estratégia útil que não deveria ser desperdiçada. Admirava figuras históricas como Maomé, a quem descrevia como um líder pragmático, capaz de formar exércitos sólidos graças a essa estrutura familiar múltipla. Gerda criticava abertamente as igrejas cristãs por rejeitarem essas práticas, acusando-as de manter uma visão limitada e antiquada que, segundo ela, dificultava o avanço do Reich em direção a uma sociedade mais forte e fértil. Durante o regime nazista, alguns altos escalões exploraram a ideia de implementar a poligamia para aumentar a população ariana, embora essa proposta nunca tenha sido oficializada. Gerda Bormann apoiava fervorosamente essa ideia, por mais controversa que parecesse. Sua devoção ao marido permaneceu inabalável mesmo quando ele iniciou um relacionamento extraconjugal com a atriz Manja Berens. Martin Bormann mantinha correspondência com Gerda, detalhando seu relacionamento com Berens. Em uma de suas cartas, expressou sua felicidade por estar duplamente casado e perguntou a Gerda o que ela achava de seu marido louco. Longe de demonstrar descontentamento, Gerda respondia prontamente, oferecendo-lhe seu apoio incondicional. Essa dinâmica reflete a coerência de Gerda com suas crenças e seu compromisso com as ideologias do regime. Considerava que os relacionamentos extraconjugais do marido eram uma contribuição para o fortalecimento do povo alemão. Sua postura destaca a complexidade das relações pessoais dentro da hierarquia nazista e como as doutrinas políticas influenciavam a vida privada de seus membros. Gerda Bormann, além de sentir um profundo amor por seu marido, Martin Bormann, nutria um respeito e admiração inabaláveis por Adolf Hitler e pela doutrina nazista. Longe de se resignar ao papel de vítima silenciosa diante dos relacionamentos extraconjugais de Martin, Gerda os acolhia com orgulho e convicção. Ao contrário da percepção geral em Berlim, onde se assumia que ela suportava essas situações com resignação, a realidade era diametralmente oposta. Ela não apenas aprovava as aventuras do marido, mas ativamente as promovia, considerando-as uma manifestação natural do dever de uma verdadeira nacional-socialista. Em uma carta dirigida a Martin, Gerda articulou sua perspectiva. No caso de Manja, só tens que garantir que ela tenha um filho em um ano e eu outro no ano seguinte, para que sempre tenhas uma mulher ativa ao teu lado.
Gerda Bormann cumpriu com suas convicções ao ter 10 filhos com Martin Bormann entre 1930 e 1943, motivo pelo qual recebeu a medalha de ouro do Partido Nazista. Adolf Hitler apadrinhou o primogênito, que foi nomeado Martin Adolf. Em uma carta, Gerda sugeriu promulgar uma lei ao final da guerra que permitisse a homens saudáveis terem 2 esposas, ao que seu marido respondeu que o Führer compartilhava dessa opinião. Embora Adolf Hitler gozasse de notável popularidade entre as mulheres alemãs, cativadas por sua oratória e carisma, ele nunca oficializou a poligamia na Alemanha. Sugeriu-se que sua relutância pudesse se dever a convicções sociopolíticas ou a limitações pessoais. Por outro lado, Martin Bormann e sua esposa Gerda promoveram ativamente a ideia da poligamia como meio para fortalecer a raça ariana. No entanto, essa proposta não ultrapassou o âmbito privado de seu casamento. Martin Bormann morreu em maio de 1945 durante uma tentativa de fuga de Berlim, enquanto Gerda faleceu de câncer na Itália um ano depois. Sombras do desejo. A perturbadora sexualidade do Führer. Tem-se especulado amplamente sobre a sexualidade de Adolf Hitler. Embora não existam provas conclusivas, muitos historiadores sugerem que o ditador possa ter sido, por natureza, assexual. Ao longo de sua vida mostrou escasso ou nenhum interesse em manter relações íntimas, e tudo indica que essa tendência foi reforçada de maneira consciente e voluntária. Alguns relatórios médicos mencionam uma possível anomalia fisiológica. Hitler teria sido monórquido, ou seja, possuía apenas um testículo, o que poderia ter influenciado seu desenvolvimento sexual. No entanto, além dos aspectos físicos, seu comportamento sugeria uma marcada aversão ao contato íntimo. Nunca manifestou atração por homens, e suas relações com mulheres foram escassas, distantes e, em algumas ocasiões, traumáticas. O que parece mais plausível é que Hitler sofresse de uma forma de tactofobia, uma fobia ao contato físico, e que seu desapego pela sexualidade o colocasse entre aquele setor da população que não experimenta desejo sexual. Embora pareça estranho para muitos, não se trata de um fenômeno isolado. Há pessoas que vivem completamente alheias aos impulsos sexuais e não sentem atração por ninguém, nem mesmo curiosidade a respeito. Já desde seus primeiros anos de vida adulta, Hitler tendia a se vincular afetiva e socialmente quase exclusivamente com homens. Em seus anos de juventude, estabeleceu laços muito estreitos com companheiros como August Kubizek, Reinhold Hannisch e Rudolf Häusler. Com eles compartilhou alojamentos humildes, muitas vezes em condições precárias, desde pensões econômicas até abrigos para indigentes nas zonas mais pobres de Viena e Munique. Embora essas convivências revelem uma clara inclinação para ambientes masculinos e relações intensas com homens, não há provas que indiquem que essas relações fossem de caráter sexual. A ausência de vínculos íntimos conhecidos com mulheres e sua constante proximidade a figuras masculinas têm sido interpretadas de muitas formas, mas nenhuma delas pode ser afirmada com certeza. No ano de 2001, o professor Lothar Machtan, da Universidade de Hamburgo, publicou uma obra na qual sustentava que Hitler era homossexual. No entanto, seus argumentos, baseados em especulações e evidências circunstanciais, não resistiram ao escrutínio da comunidade acadêmica. A maioria dos historiadores descartou sua teoria por falta de rigor e solidez documental, e desde então a pesquisa séria não seguiu essa linha. No caso de Hitler, essa tendência ao desapego afetivo e sexual parece ter se integrado, além disso, como parte de sua construção ideológica. Influenciado por pensadores do pangermanismo e do antissemitismo radical, promovia um estilo de vida ascético que incluía o vegetarianismo, a rejeição absoluta ao álcool e um férreo controle sobre os instintos. Para esses ideólogos, a carne simbolizava a virilidade descontrolada, a testosterona e o desejo sexual. Evitá-la era, portanto, uma forma de preservar uma suposta pureza espiritual e física. Hitler adotou esses princípios com fervor, convertendo a repressão de seus impulsos em um componente a mais de sua visão de mundo, rígida, contida e obcecada com a dominação do corpo e da vontade. Em sua autobiografia Mein Kampf, 1925, Hitler mal menciona esses primeiros anos de vida. Em vez disso,
salta diretamente de sua infância para suas experiências durante a Primeira Guerra Mundial, onde descreve os soldados de seu regimento como uma gloriosa comunidade masculina. Essa exaltação do companheirismo masculino, destacada já em Mein Kampf ao referir-se aos soldados como uma gloriosa comunidade masculina, não era casual. Hitler idealizava os ambientes exclusivamente masculinos como espaços de força, lealdade e disciplina, livres daquilo que ele considerava distrações emocionais ou sensuais. Nesse modelo, não havia lugar para a intimidade nem para o desejo. Tudo devia estar subordinado ao dever e à causa. A camaradagem viril substituía qualquer forma de vínculo afetivo tradicional e se convertia na base de sua visão de uma sociedade organizada hierarquicamente, unida pela obediência e pela vontade de luta, não pela emoção ou pela ternura. Dentro dessa lógica, a sexualidade era percebida como um obstáculo, não apenas o ato físico, mas também a corte. Os afetos e as emoções associadas ao desejo romântico eram vistos como elementos que enfraqueciam o caráter. Hitler não apenas evitava essas expressões em sua vida privada, mas as rejeitava ideologicamente. Para ele, canalizar essa energia para a ação, o combate ou a construção do Reich era um dever. A paixão devia transformar-se em fervor político. A contenção se convertia em uma ferramenta de poder. Quem domina seus impulsos domina também seu entorno. Esse ascetismo extremo não era uma característica isolada, mas parte central de sua construção como líder. Hitler buscava projetar a imagem de um homem completamente entregue a uma missão histórica, imune a prazeres ou tentações terrenas. Em sua mente, isso o elevava acima dos demais. Enquanto outros caíam nos excessos do corpo, ele se mantinha em uma espécie de pureza funcional, disposto a sacrificar tudo, inclusive a intimidade pessoal, por sua visão de mundo. Essa negação do desejo não apenas reforçava sua autoridade, mas legitimava, em sua lógica, a exigência de sacrifício que imporia a milhões. Aos 37 anos, já consolidado como figura política ascendente, Hitler tentou estabelecer relações com mulheres, em parte para proteger sua imagem pública e evitar ser vulnerável a chantagens relacionadas com sua vida privada. No entanto, essas tentativas resultaram insatisfatórias ou não chegaram a se concretizar. Em suas residências de Munique, Berlim e Obersalzberg, mantinha sempre um retrato de sua mãe pendurado sobre a cabeceira de sua cama como uma presença constante. Quase nenhuma das relações femininas que tentou cultivar passou do plano superficial ou simbólico. 8 das mulheres com as quais Hitler manteve algum tipo de vínculo íntimo tentaram tirar a própria vida, e 6 conseguiram. Mostrava interesse tanto por atrizes de cinema quanto por adolescentes que mal haviam começado a puberdade. Sua primeira namorada, durante sua adolescência em Linz, foi mais uma ilusão. Nunca chegaram a conversar. Ele simplesmente a observava de longe durante anos. A jovem, Stephanie Isaac, era de ascendência judia e, curiosamente, terminou sendo, junto com a figura idealizada de sua mãe, o modelo do que ele considerava a mulher ariana ideal. Quando tinha 38 anos, Hitler começou um relacionamento com Maria Reiter, uma jovem de 16 anos, educada em um convento, que tentou tirar a própria vida em 1927, quando ele repentinamente perdeu o interesse por ela. Reiter contou à revista Stern, em 1959, que 4 anos após sua tentativa fracassada de suicídio, compartilhou uma noite de paixão com o homem que nunca conseguiu esquecer, mas descobriu que seus gostos sexuais eram demasiado extremos para ela e nunca mais se viram. Hitler sempre procurou manter sua vida pessoal nas sombras. Consciente do impacto que certos detalhes poderiam ter em sua imagem pública, esforçou-se por construir uma fachada cuidadosamente controlada. Uma vez no poder, o aparato nazista, incluindo a Gestapo e as SS, encarregou-se de apagar qualquer rastro comprometedor. Documentos foram destruídos, testemunhas silenciadas e todo indício de sua intimidade foi eliminado para preservar a figura imaculada do Führer. Em contraste, sua relação com as mulheres era distante e complicada. A mais polêmica de todas foi com sua sobrinha Geli Haubaul, que viveu com ele em Munique.
Geli tinha 17 anos quando conheceu Hitler em 1925. Apesar de não se encaixar no estereótipo da mulher ariana que o regime exaltava, tinha o cabelo escuro, um caráter independente e um forte sotaque vienense. Rapidamente se converteu no centro de sua atenção. Era atraente e espontânea e amava a música, qualidades que chamaram poderosamente a atenção do futuro ditador. Desde então, Hitler começou a passar cada vez mais tempo ao seu lado. Acompanhava-a a jantares, peças de teatro e espetáculos, mostrando-a com orgulho a seus aliados. Aqueles que presenciaram a convivência entre Hitler e Geli Raubal não tardaram em perceber a intensidade do vínculo que os unia. Para muitos, era evidente que o líder nazista sentia algo mais do que um simples afeto familiar por sua sobrinha. Sua atitude para com ela era aberta, constante e carregada de uma atenção pouco habitual. Mostrava orgulho em tê-la por perto e gostava de exibi-la em público, como se fizesse parte essencial de seu mundo privado. Com o passar do tempo, essa proximidade transformou-se em uma obsessão emocional. Hitler parecia dividido entre o desejo de tê-la só para si e a necessidade de controlá-la completamente. Geli não era apenas sua acompanhante. Converteu-se em uma figura decorativa em sua vida cotidiana e, ao mesmo tempo, em uma prisioneira de suas exigências. Após a guerra, um dos antigos amantes secretos de Geli, Emil Maurice, ofereceu uma descrição que ajuda a entender por que Hitler ficou tão cativado por sua meia-sobrinha. Segundo suas palavras, Geli possuía um atrativo natural e chamativo que não passava despercebido. Afirmava que, ao vê-la caminhar pela rua, as pessoas se viravam para olhá-la, algo pouco comum em uma cidade tão reservada como Munique. Seus longos cabelos negros, dos quais se orgulhava especialmente, e sua forma de vestir, que deixava ver suas pernas com desenvoltura, contribuíam para esse magnetismo. Geli correspondia ao afeto de seu tio com entusiasmo. Admirava profundamente aquele homem que começava a conquistar as massas e que para ela tinha uma aura quase inalcançável. Apesar de sua rígida figura pública, Hitler sabia mostrar-se encantador e misterioso em privado, o que aumentava a fascinação da jovem. Segundo os testemunhos mais próximos, Geli não escondia seu desejo de se tornar algum dia a senhora Hitler. Sua admiração era evidente, e ela o seguia constantemente, enfeitiçada por sua presença e status. No entanto, aqueles que a conheceram também a descreviam como coquete e pouco séria em suas relações com outros homens. A devoção de Geli por seu tio ficou refletida até mesmo em suas cartas. Em uma delas, enviada a uma amiga, falava com orgulho de seu tio Alf e de sua capacidade de transformar qualquer momento em uma cena grandiosa, quase teatral, como saída de uma ópera de Wagner. Estava impressionada com a atenção que recebia toda vez que saíam juntos, como no Café Heck, onde eram cercados por admiradores e mulheres que se aproximavam para beijar-lhe a mão. Esse ambiente de constante adulação apenas alimentava o encanto que Hitler exercia sobre ela. Também seu círculo mais próximo notava essa atração. Seu instrutor de canto em Munique lembrava que Geli lhe falava abertamente de seu amor por Hitler e de seu desejo de casar-se com ele. Ainda assim, outras fontes apresentam uma visão distinta. A de uma jovem impressionável que caiu sob o domínio de uma figura poderosa que a submetia a um controle excessivo. A Ernst Hanfstengel, um jornalista próximo ao entorno de Hitler e figura-chave em sua ascensão política, apontou que tanto Geli quanto sua mãe dependiam completamente do líder nazista, o que explicaria em parte a constante proximidade entre ambos. Essa dependência econômica e emocional fortalecia o controle que Hitler exercia sobre sua sobrinha, mantendo-a sempre sob sua influência. A convivência forçada e o isolamento do resto do mundo reforçaram uma dinâmica onde ele tomava todas as decisões e ela ficava subordinada a seus desejos. Quanto à dimensão sexual de sua relação, embora alguns altos comandantes nazistas suspeitassem que existia uma intimidade física entre ambos, não houve confirmações concretas. Especulava-se com a possibilidade de que Hitler tivesse encontrado em Geli a única mulher capaz de despertar seu desejo e aliviar sua impotência, ou que, pelo contrário, a jovem tivesse sido manipulada para satisfazer práticas privadas e pouco convencionais. No entanto,
Nenhuma dessas versões pôde ser comprovada de forma definitiva, e o véu de mistério em torno de seu vínculo se manteve intacto mesmo após a morte de Gelli. Gelli, que a princípio havia demonstrado interesse em estudar medicina, acabou optando pelo canto. Essa mudança de rumo não incomodou Hitler, que a imaginava como uma heroína saída de uma ópera de Wagner, destinada a brilhar nos palcos e a conquistar o público. No entanto, a realidade foi bem diferente. Segundo um dos instrutores de canto vinculados ao partido nazista, sua voz carecia de expressão e suas habilidades teatrais eram praticamente nulas. Apesar disso, Hitler continuava demonstrando fraqueza por ela, comportando-se de forma infantil e afetuosa quando não estavam sob o olhar de terceiros. Com o tempo, a relação entre ambos começou a tornar-se cada vez mais opressiva. Hitler desejava ter um controle absoluto sobre Gelli, limitando seu contato com qualquer outro homem. Seu comportamento tornou-se possessivo e controlador, tratando-a como se fosse sua parceira na intimidade. Embora lhe permitisse certos luxos e caprichos, não tolerava que ela tivesse vida própria. Quando descobriu que Gelli havia mantido um relacionamento com outro jovem, e mais tarde com seu próprio motorista, decidiu enviá-la para longe durante um tempo, afastando-a de tudo o que ele considerava uma ameaça. Seu objetivo era claro: mantê-la apenas para si, sob seu domínio exclusivo. Hitler exercia um controle extremo sobre cada aspecto da vida de Gelli. Não lhe permitia sair sozinha, a menos que estivesse acompanhada por sua mãe ou por alguém de sua plena confiança. Proibia-lhe assistir a bailes, festas ou qualquer evento social onde pudesse se relacionar livremente. Mesmo quando Gelli desejava nadar no Chiemsee ou no Königssee, ele próprio a acompanhava, apesar de seu notório desconforto em se mostrar de traje de banho em público. Em várias ocasiões, encarregava membros do partido de vigiá-la e informá-los sobre as cartas que recebia, reforçando uma vigilância constante. Apesar dessa obsessão evidente, os historiadores coincidem em que não há provas conclusivas de que Hitler tenha mantido uma relação sexual com sua meia-sobrinha. O debate segue aberto mesmo entre especialistas e não existe consenso a respeito. Alguns pesquisadores sustentam que a relação cruzou limites íntimos desde que Hitler se mudou para Munique e atribuiu a Gelli um quarto exclusivo em sua residência. No entanto, essas teorias, por mais sólidas ou escandalosas que pareçam, não puderam ser confirmadas com evidências diretas, deixando esse aspecto de seu vínculo na sombra da especulação. Sejam verdadeiras ou não as especulações sobre a natureza de sua relação, o inegável é que o vínculo entre Hitler e Gelli terminou de forma abrupta e trágica em setembro de 1931. Para esse momento, ambos viviam havia 2 anos em um luxuoso apartamento em Munique, com 5 empregados à disposição. Apesar do conforto, a residência havia se tornado uma gaiola dourada para Gelli, que tinha tudo menos a liberdade de se relacionar com quem quisesse. Entre os dias 17 e 18 de setembro, segundo fontes da época, ocorreu uma forte discussão entre ambos. Hitler, superprotetor e controlador, partiu pouco depois em uma viagem política, deixando a jovem sozinha na residência. Apenas 15 minutos após sua saída, Gelli pegou uma das pistolas do próprio Hitler e disparou. A investigação policial concluiu que se tratou de uma morte voluntária, mesmo após interrogar o próprio Hitler. No entanto, o motivo exato da morte segue sem esclarecimento. Uma versão sustenta que Gelli desejava viajar a Viena com um novo pretendente, algo que Hitler lhe proibiu rotundamente. Outras teorias apontam para o esgotamento emocional da jovem, sufocada pelo controle constante de seu tio. Seja qual for a verdade, a morte de Gelli Haubal ficou como um dos episódios mais obscuros e enigmáticos na vida pessoal de Adolf Hitler. A morte de Gelli Haubal, em 1931, marcou um ponto de ruptura na vida pessoal de Adolf Hitler. A complexa relação que mantinha com as mulheres, encoberta até então por seu vínculo com sua sobrinha, voltou a converter-se em um conflito visível. Naquele momento, não parecia haver alternativa clara que pudesse substituir o papel emocional que Gelli havia ocupado. Essa perda chegou em um momento crítico, justo quando Hitler se encontrava em plena ascensão política após as eleições do Reichstag de 1930.
Como figura pública, não podia desaparecer sem deixar explicações, e sua aparente rejeição ao matrimônio começava a gerar especulações tanto entre seus seguidores quanto entre seus adversários. Além do desafio público, Hitler enfrentava uma crise pessoal interna. Sua imagem, cuidadosamente construída, era também uma fonte de motivação psicológica, e temia que o golpe o enfraquecesse não apenas perante os outros, mas perante sua própria percepção. Nos meses posteriores à morte de Geli Raubal, Hitler começou a se rodear novamente de mulheres que, além de serem atraentes e decididas, demonstravam um claro interesse em aproximar-se dele tanto emocional quanto politicamente. Embora tivesse a possibilidade de casar-se, optou por manter sua imagem de líder inalcançável, evitando qualquer compromisso sentimental que pudesse enfraquecer o mito que havia construído em torno de sua figura. Foi nesse contexto que Magda Quandt, então secretária de Joseph Goebbels, conheceu Hitler e ficou profundamente cativada por sua figura. Admirava sua liderança e a visão nacional socialista que representava. Embora tenha chegado a expressar seu desejo de unir-se a ele completamente, acabou casando-se com o próprio Goebbels, o que lhe permitiu permanecer no núcleo íntimo do poder. Sua devoção por Hitler, no entanto, manteve-se além do vínculo com seu esposo. No início de 1932, com 43 anos e uma crescente popularidade, Hitler continuava despertando admiração entre muitas mulheres de seu entorno. No entanto, evitava vincular-se publicamente em relações afetivas. Entre as figuras femininas que captaram sua atenção estava a cineasta Leni Riefenstahl. Seu talento artístico e sua presença carismática não passaram despercebidos, e Hitler demonstrou um interesse particular por ela, embora o vínculo que os unia fosse mais estratégico que íntimo. O vínculo com Leni foi mais estratégico que pessoal. Hitler valorizava sua capacidade estética para projetar a imagem do regime, e sua presença em eventos oficiais fortalecia a narrativa visual do poder. No entanto, apesar dessas proximidades, nenhuma mulher chegou a ocupar um papel sentimental estabelecido ao lado do Führer. A figura feminina ideal para ele era a representação simbólica do sacrifício, da beleza e da lealdade ao Reich, mais do que uma companheira pessoal. A sombria fragilidade do Reich, o segredo sexual de Himmler, em claro contraste com o ideal físico que o regime nazista promovia incansavelmente, Heinrich Himmler encarnava um paradoxo vivo. Em meados de seus 20 anos, Himmler tinha um físico frágil, problemas de visão que o obrigavam a depender constantemente de óculos e um rosto pouco imponente marcado por um maxilar retraído. Sua saúde debilitada era outro obstáculo. Incapaz de participar de esportes vigorosos ou tolerar grandes refeições, sentia uma constante frustração em relação ao seu corpo e aparência. Sua vida sentimental na juventude foi praticamente inexistente, a ponto de defender a abstinência sexual como um ideal moral. Ironicamente, anos depois, confessaria com amargura que teria preferido ter mais experiências íntimas durante aqueles anos. Foi aos 28 anos que teve finalmente sua primeira relação sexual. Um fato tardio que contrastava notavelmente com a segurança e o atrativo físico de Margaret, a mulher que mais tarde entraria em sua vida, e cujo caráter se destacava enormemente diante da insegurança que definia a personalidade de Himmler. No início da década de 1930, Himmler enfrentou uma crise pessoal quanto à sua percepção da homossexualidade, principalmente devido à sua anterior relação de amizade e aprendizado com Ernst Röhm, líder das SA. Desde meados dos anos 20, Röhm havia orientado Himmler, apoiando-o em assuntos políticos e militares, tornando-se uma influência decisiva em seu desenvolvimento profissional. No entanto, a conhecida homossexualidade de Röhm acabaria se tornando uma séria ameaça para essa amizade. Como responsável máximo das SS durante as difíceis campanhas eleitorais do partido, Himmler sabia perfeitamente que os adversários políticos usavam a orientação sexual de Röhm como arma de desvalorização contra o partido nazista. Isso ocorreu claramente quando o jornal socialista Münchener Post revelou publicamente a homossexualidade de Röhm em abril e junho de 1931. Além disso, em março de 1932, a revista Echo publicou as polêmicas Cartas de Heimsott,
confirmando ainda mais essas acusações. Em meio a essa complexa situação, Himmler decidiu redefinir radicalmente as SS, diferenciando-as claramente do modelo de masculinidade homossexual representado por Röhm. Esse processo o levou a questionar profundamente seu conceito sobre a homossexualidade, estabelecendo uma clara linha divisória entre sua própria imagem masculina e aquela que Röhm projetava publicamente. Em consequência, pelo menos desde março de 1932, Himmler se viu incapacitado de apoiar publicamente qualquer política que pudesse questionar seu próprio conceito de masculinidade ou que o vinculasse estreitamente ao modelo que Röhm encarnava. Durante os primeiros anos da década de 1930, a relação entre Himmler e Röhm foi complexa e cheia de tensão. Para Himmler, Röhm tornou-se uma ameaça latente, mas devido à posição de poder que Röhm exercia à frente das SA e à necessidade que Hitler tinha delas, não podia se distanciar abruptamente. Entre março de 1932 e a Noite das Facas Longas em 1934, Himmler manteve um equilíbrio delicado. Tentou se separar politicamente de Röhm sem romper totalmente sua relação pessoal e profissional. Essa posição incômoda o levou a agir de maneira contraditória frente à comunidade homossexual. Uma amostra disso ocorreu em 1933, quando ordenou o fechamento dos clubes homossexuais, decisão que mais tarde comentou publicamente em um de seus discursos. Igualmente reveladora foi a destruição, por parte de militantes nazistas, do Instituto para a Pesquisa Sexual de Magnus Hirschfeld, em Berlim, em 6 de maio de 1933. Embora Himmler não tenha reconhecido diretamente sua participação nesses atos durante aquele discurso, posteriormente fez referência ao valioso material informativo obtido pela Gestapo graças às investigações reunidas por Hirschfeld. Em contraste com seus pensamentos e ações no início de 1933, Himmler manteve uma conexão com Röhm apenas 6 semanas após a destruição do Instituto de Hirschfeld. Em 17 de junho de 1933, Reinhard Heydrich, segundo no comando de Himmler e Gruppenführer das SS, escolheu precisamente Ernst Röhm como padrinho de seu primeiro filho. Levando em conta que Röhm era então chefe do Estado-Maior das SA, a escolha de Heydrich parecia lógica enquanto as SA continuassem sendo valiosas para o movimento nazista. No entanto, quando o partido virou as costas para Röhm durante a Noite das Facas Longas, um ano depois, Himmler rapidamente rompeu qualquer vínculo com quem havia sido seu mentor e começou ataques diretos contra a comunidade homossexual. Em seu discurso em Bad Tölz, em 1937, Himmler expôs sua visão final sobre a homossexualidade e a masculinidade, influenciado por uma crise pessoal que remontava à sua juventude. Inicialmente, Himmler acreditava que a homossexualidade estava exclusivamente relacionada a homens afeminados, seguindo as teorias promovidas por Magnus Hirschfeld. No entanto, após a purga de Ernst Röhm e outros homossexuais masculinos em 1934, percebeu que existia outro modelo homossexual mais associado a uma masculinidade extrema. Essa descoberta lhe provocou um conflito interno. Precisava distanciar-se tanto do estereótipo afeminado quanto do hipermasculino para manter sua própria identidade masculina e heteronormativa. Para resolver essa crise interna, Himmler recorreu à sua própria experiência juvenil. Revelou que na adolescência havia lutado contra o que percebia como tentações perversas associadas à masturbação e à homossexualidade, o que relacionava com timidez e dificuldades para interagir com mulheres. A solução pessoal que encontrou, baseada em disciplina, lealdade e contato adequado com mulheres, especialmente através da dança e encontros sociais, tornou-se seu modelo para a juventude alemã. Himmler defendeu assim a necessidade de fomentar relações heterossexuais precoces, assegurando que qualquer afastamento dessa conduta tradicional poderia levar os jovens à homossexualidade. Por fim, Himmler vinculou seu repúdio à homossexualidade com uma crítica à Igreja Católica e a certos setores masculinos da sociedade alemã. Segundo ele, a Igreja, especialmente em mosteiros e hierarquias religiosas, estava dominada por práticas homossexuais encobertas
que via como uma ameaça semelhante àquela que havia identificado em alguns círculos nazistas. Dessa maneira, seu discurso revelava sua preocupação com a masculinidade excessiva em organizações masculinas, a falta de valorização adequada das mulheres e a necessidade de proteger uma rígida divisão heteronormativa dos papéis de gênero para assegurar a saúde futura da nação alemã. A sexualidade oculta de Rudolf Hess. Rudolf Hess, um dos seguidores mais fiéis de Hitler, conheceu sua futura esposa, Ilse, quando ele tinha 26 anos e ela ainda era uma adolescente. A jovem ficou profundamente cativada por ele desde o primeiro momento. Mas Hess se mostrou distante e relutante a qualquer tipo de aproximação romântica. De fato, segundo os registros históricos, Hess era virgem e vivia um conflito interno com relação ao seu próprio corpo e seus impulsos sexuais. Durante vários anos de namoro, manteve uma relação completamente carente de intimidade física. Apesar disso, compartilhavam um laço afetivo em comum, quase místico, que parecia se alimentar de algo mais forte que o desejo, uma adoração mútua por Adolf Hitler. Ambos assistiram juntos a uma conferência do futuro ditador nos primeiros anos da década de 1920, e desde esse instante ficaram completamente fascinados. Essa admiração comum pelo Führer foi o que cimentou sua conexão como casal, apesar da total ausência de vida sexual. Desde aquele primeiro encontro, Rudolf Hess desenvolveu um vínculo de absoluta devoção a Adolf Hitler, que beirava o místico. Para ele, Hitler não era apenas um líder político, mas uma figura quase sagrada, uma espécie de entidade superior cuja palavra tinha peso de revelação. Foi Hess quem, muito antes de outros, começou a referir-se a ele como Mein Führer, não simplesmente como um título, mas como uma afirmação de lealdade pessoal profunda, quase religiosa. Seu comportamento na presença do ditador era revelador. Apesar de ser um homem reservado, com pouca habilidade para falar em público, Hess se transformava quando precisava pronunciar discursos que incluíssem referências a Hitler. Seu tom mudava, sua voz se tornava exaltada, e sua emoção era tão evidente que às vezes parecia estar em transe. Os elogios se derramavam, e não faltavam momentos em que sua expressão corporal revelava uma mistura de veneração e entusiasmo que poucos compreendiam completamente. Hitler, por sua vez, costumava receber esses gestos com uma mistura de desconforto e satisfação contida. Embora fosse reservado quanto às emoções, não deixava de demonstrar certo apreço por essa fidelidade absoluta. Em mais de uma ocasião, testemunhas apontaram que o Führer, impassível diante de quase tudo, parecia corar brevemente diante das declarações apaixonadas de seu subordinado mais leal. A dinâmica entre ambos era única, uma relação marcada pelo desequilíbrio emocional, na qual Hess se entregava por completo enquanto Hitler, sem corresponder totalmente, aceitava o papel de ídolo com um gesto sutil de aprovação. Entre os documentos pessoais de Rudolf Hess, hoje conservados nos Arquivos Nacionais do Reino Unido em Kew, o historiador Pierre Servant descobriu uma anotação especialmente reveladora. Nela, Hess expressava com clareza um sentimento que ele mesmo definia como amor por Hitler, acompanhado do desejo veemente de voltar a estar ao seu lado. Esse tipo de declaração levou mais de um pesquisador a questionar a verdadeira natureza de seu vínculo, especialmente durante os anos de reclusão compartilhada na prisão de Landsberg após o fracassado golpe de 1923. A intensidade emocional que Hess projetava em direção ao líder nazista não era comum, nem mesmo dentro do círculo mais próximo do regime, e torna-se ainda mais notável se considerarmos que Hitler era um homem parco em demonstrações de afeto. Com exceção de sua célebre cadela blonde, raramente se viu manifestar qualquer tipo de ternura por outro ser vivo. No entanto, com Hess parecia abrir uma exceção. Existem testemunhos de que, em momentos pontuais, ambos saíam do gabinete de braços dados, uma imagem incomum na rígida coreografia de poder do Terceiro Reich. Embora não haja provas conclusivas de que entre eles existisse uma relação de caráter romântico ou sexual, é certo que sua conexão ultrapassava o meramente político. A devoção de Hess ia muito além da lealdade ideológica. E embora Hitler nunca tenha correspondido abertamente com gestos similares,
Suas pequenas demonstrações de proximidade com ele continuam alimentando o debate sobre os limites e matizes daquela enigmática relação. A proximidade em comum entre Hitler e Rudolf Hess não demorou a alimentar especulações dentro e fora do Partido Nacional Socialista. A devoção absoluta que Hess mostrava pelo líder, beirando a idolatria, lhe rendeu apelidos zombeteiros entre seus próprios camaradas, sendo um dos mais conhecidos, a Senhorita Hess. Sua conduta, marcada por uma admiração exagerada e gestos quase reverenciais, começava a incomodar vários setores do partido, especialmente aqueles com uma visão mais pragmática e revolucionária. Em particular, a ala mais esquerdista do movimento via com desconfiança essa atitude servil, a qual acusavam de reproduzir estruturas próprias do culto ao líder ou até de resquícios monárquicos. A obediência cega e o entusiasmo quase emocional com que Hess falava de Hitler não se encaixavam com a imagem de camaradagem viril e militarista que tentavam projetar naqueles anos de consolidação ideológica. Segundo aponta o historiador Pierre Servant, alguns militantes dos primeiros tempos chegaram a sugerir que o reservado Hess não apenas era excessivamente submisso, mas que sua fascinação por Hitler poderia ter uma dimensão íntima não reconhecida. No entanto, os boatos e as críticas não alteraram em nada seu comportamento. Durante toda a década de 1920, Hess manteve uma atitude de absoluta lealdade e sua veneração por Hitler não fez senão intensificar-se. Literalmente, e sem o menor constrangimento, prostrava-se simbolicamente diante dele, como se cada passo do líder fosse sagrado. Apesar de estar há anos em um relacionamento com Ilse Proll, Rudolf Hess não demonstrava o menor interesse em formalizar o compromisso. Sua vida girava quase completamente em torno de Adolf Hitler, a quem admirava com uma devoção que beirava o absoluto. Essa admiração era tão intensa que, segundo os que os conheciam, ele frequentemente negligenciava completamente sua parceira, ignorando suas tentativas de aproximação ou qualquer conversa sobre o futuro juntos. Para Hess, tudo o que não estivesse relacionado ao Führer parecia carecer de importância. Foi somente em 1927, durante um jantar privado que compartilhavam os três, que ocorreu uma reviravolta inesperada. Num gesto surpreendente, foi o próprio Hitler quem, sem consultar ninguém, pegou a mão de Ilse e a colocou sobre a de Hess, anunciando em voz alta que deviam se casar. Ninguém à mesa ousou contradizê-lo. No universo do partido, sua palavra era lei. A decisão ficou selada naquele instante, e no final daquele mesmo ano o casamento foi realizado, mais como uma ordem obedecida do que como fruto de uma vontade compartilhada. Instalados em um modesto apartamento em Munique, a relação continuou sendo igualmente distante no âmbito íntimo. Ilse chegou a confessar a uma amiga que se sentia como uma freira presa em uma vida sem paixão. A recusa de Hess ao sexo alimentou múltiplas teorias, e até hoje, seu comportamento continua sendo um enigma sem resposta definitiva. Sua conduta fanática e sua devoção quase amorosa a Hitler geravam desconforto entre outros hierarcas nazistas, que o consideravam um desajustado ou até um homossexual reprimido, dominado por seus sentimentos pelo Führer. O fato de terem passado 10 anos antes de ter um filho com Ilse apenas alimentou essas especulações. Embora nunca se tenha conseguido demonstrar uma relação amorosa ou sexual entre Hitler e Hess, o certo é que o nível de apego emocional entre ambos foi profundamente incomum. Muitos historiadores continuam explorando essa linha, não apenas por curiosidade, mas porque pode oferecer pistas sobre as dinâmicas pessoais que influenciaram o rumo do regime nazista. O final dessa história está marcado pela tragédia e pela desilusão. Em 1941, Hess realizou um misterioso voo solitário à Escócia para tentar negociar a paz com o Reino Unido sem a aprovação de Hitler. Essa ação foi considerada uma traição imperdoável, e embora o ditador raramente demonstrasse suas emoções, vários testemunhos asseguram que aquela traição o devastou. Alguns chegam a dizer que a tristeza que sentiu foi comparável à perda de sua sobrinha Geli Raubal. Hitler, segundo esses relatos, chorou, e no fundo teria acreditado que Hess foi, de algum modo, o único ser humano que o amou de verdade. Virilidade proibida. A contradição sexual do Terceiro Reich.
Nos primeiros anos da ascensão nazista, as SA, as tropas de assalto do partido, desempenharam um papel-chave na consolidação do poder. Sua liderança, encabeçada por figuras como Ernst Röhm, apresentava uma particularidade que contrastava com o discurso oficial do regime. Vários de seus principais membros eram abertamente homossexuais. Essa realidade, frequentemente ignorada ou minimizada, revela as contradições internas do movimento, que por um lado promovia uma moral sexual estrita, enquanto tolerava, temporariamente, certas condutas nos níveis mais altos de seu aparato paramilitar. A homossexualidade dentro das SA não era vista por seus protagonistas como uma transgressão ao ideal masculino, mas em certos casos, como uma reafirmação de uma virilidade endurecida, quase agressiva. Tratava-se de uma visão profundamente militarista do corpo e da disciplina, onde o vínculo entre homens, reforçado pela vida em comum, o treinamento físico e a lealdade inquebrantável, era considerado mais sólido e puro do que qualquer laço com o mundo feminino. Nesse contexto, a mulher era percebida como alheia, desnecessária ou até como uma distração que enfraquecia a estrutura do guerreiro. Essa convivência entre uma identidade homoerótica encoberta e um sistema ultraconservador tinha um limite. Com o tempo, Hitler compreendeu que o poder crescente das SA e seu caráter autônomo representavam uma ameaça ao seu controle absoluto. A chamada Noite das Facas Longas, em 1934, pôs fim a essa ambiguidade. Röhm e outros líderes foram eliminados fisicamente, e com eles, essa tolerância tácita também desapareceu. A partir de então, o nazismo endureceu ainda mais seu discurso sobre a moral sexual, transformando a repressão em política de Estado. Ernst Röhm, chefe das SA e um dos primeiros colaboradores de Hitler, foi uma figura fundamental na ascensão do movimento nacional-socialista. Apesar de sua influência, sua trajetória pessoal ficou em grande medida ofuscada pelo curso dos acontecimentos posteriores. Em seus primeiros anos dentro do partido, não havia indícios públicos que revelassem aspectos relevantes sobre sua vida sexual. Só durante sua estadia na América do Sul, após a fracassada tentativa de golpe em Munique em 1923, começaram a circular informações que o vinculavam a relações homossexuais, particularmente durante sua passagem pela Bolívia. Ao retornar à Alemanha em 1930, Röhm reassumiu seu papel como líder das milícias do partido, mas agora com uma reputação distinta. Sua orientação sexual, longe de permanecer no âmbito privado, tornou-se um tema de domínio público entre a elite do movimento e ainda mais entre seus detratores. Diversos dirigentes das SA, homens em posições de poder, compartilhavam perfis semelhantes, o que alimentava as suspeitas e o escrutínio externo. Tanto o Partido Social Democrata quanto os comunistas aproveitaram essa contradição para lançar ataques midiáticos. O jornal Münchener Post, ligado ao SPD, publicou uma série de reportagens sob o título A Irmandade da Casa Parda, nas quais acusava vários membros da cúpula nacional socialista de manter condutas sexuais ilegais, incluindo a contratação de prostitutos. Essas denúncias, além do sensacionalismo político, apontavam para uma tensão evidente dentro do movimento nazista. Por um lado, promovia uma imagem pública de disciplina e moral estrita, enquanto, por outro, tolerava, ao menos durante certo tempo, práticas que chocavam diretamente com essa narrativa. A exposição pública da homossexualidade entre os altos comandos das SA não foi um fato menor. Após ser difundida pela imprensa socialista e comunista da época, especialmente em publicações como o Münchener Post, o escândalo chegou aos tribunais. Longe de gerar uma defesa dos implicados, essas acusações foram utilizadas como estratégia para desacreditar politicamente o nazismo, numa época em que a homossexualidade ainda era considerada um delito ou um sinal de decadência moral. Paradoxalmente, muitos setores da esquerda compartilhavam então uma visão profundamente conservadora em relação à sexualidade. Em vez de questionar a repressão sexual imposta pelo regime nazista, reproduziam preconceitos semelhantes. Para boa parte do pensamento socialista do início do século XX, a homossexualidade era vista como uma expressão de individualismo burguês ou como um sintoma de corrupção própria dos regimes autoritários.
Uma ideia que encontrou eco até mesmo no âmbito soviético. O escritor Maxim Gorky chegou a pronunciar uma frase brutal: "Exterminem os homossexuais e acabará o fascismo." Essa percepção, hoje obsoleta, estava enraizada na crença de que o fascismo promovia um culto à força e ao masculino, que, levado ao extremo, rejeitava qualquer noção de diferença ou complementaridade. A partir dessa lógica, alguns ideólogos estabeleciam um paralelismo entre o desejo homossexual e o desejo de homogeneidade ideológica. Embora essa visão tenha perdido força com o tempo, durante décadas serviu para reforçar estigmas e justificar silêncios, mesmo a partir de posições políticas que se consideravam progressistas. Até meados do século XX, boa parte da esquerda europeia manteve uma visão profundamente crítica da homossexualidade, considerando-a, em muitos casos, como uma característica vinculada ao autoritarismo, à decadência ou à corrupção burguesa. Essa ideia, equivocada sob uma perspectiva contemporânea, encontrava então apoio em exemplos como o das SA, cuja estrutura e funcionamento pareciam confirmar aquelas suspeitas. As tropas de assalto do Partido Nacional Socialista eram formações exclusivamente masculinas, com uma cultura interna marcada pelo culto à força, à obediência e à camaradagem viril. Nesse contexto fechado, caracterizado pela rejeição sistemática à figura feminina e a qualquer forma de vulnerabilidade, alguns setores da esquerda interpretaram o vínculo entre seus membros não apenas como político ou militar, mas também como uma forma de desvio moral. Esse enfoque, que buscava expor uma suposta contradição dentro do nazismo, sua retórica moral frente às práticas privadas de seus líderes, serviu durante anos como ferramenta de denúncia. As SA, mais do que seus objetivos políticos, foram convertidas em símbolo do que se considerava uma perversão do ideal masculino. Essa narrativa, reforçada por publicações opositoras e discursos ideológicos da época, se manteve vigente até que, a partir da segunda metade do século XX, o pensamento progressista começou a revisar criticamente suas próprias posturas sobre a sexualidade. Loucura pelo Führer, o fascinante encanto de Hitler. Em 3 de abril de 1923, o Münchener Post, órgão do Partido Social Democrata Alemão, publicou uma nota mordaz sobre o fenômeno que começava a se formar em torno de Adolf Hitler. Mulheres entregues, encantadas por sua figura, que assistiam aos seus discursos com lágrimas nos olhos, empenhavam suas joias e ofereciam apoio econômico incondicional. A resposta do líder nacional-socialista não demorou. Meses depois, em 8 de novembro daquele mesmo ano, após a fracassada tentativa de golpe em Munique, simpatizantes do NSDAP invadiram e destruíram os escritórios do jornal como ato de represália. Desde os primeiros passos do movimento, numerosas mulheres tornaram-se colaboradoras fundamentais de Hitler. Não apenas lhe forneceram apoio financeiro, mas também contatos-chave dentro das elites sociais e políticas da Baviera. Em 1926, quando o partido estava à beira do colapso econômico e Hitler ameaçava tirar a própria vida diante da possibilidade de falência, foi uma mulher quem evitou o desastre. Elsa Bruckmann, aristocrata de origem romena, o levou pessoalmente ao industrial Emil Kirchdorf, que saldou as dívidas do partido e permitiu sua sobrevivência. Em sua residência em Munique, Elsa organizava tertúlias onde Hitler era o convidado de honra, cercando-o de personagens influentes. Sua devoção era tal que lhe oferecia presentes pessoais e objetos de uso diário com uma entrega quase ritual. A manipulação emocional e estratégica de Hitler em relação às suas admiradoras era precisa e calculada. Aceitava sem reservas joias, relógios, dinheiro ou propriedades oferecidas por mulheres encantadas com sua figura. Em documentos da época, constam penhores de colares de esmeraldas, anéis com brilhantes e outros artigos de valor, usados como garantia para empréstimos pessoais. A admiração feminina era também uma via de acesso. Apenas aquelas que expressavam entrega absoluta ao Führer conseguiam fazer parte dos círculos seletos do entorno nazista. O paradoxo residia no fato de que esse mesmo partido promovia uma ideologia abertamente hostil à presença das mulheres na esfera pública. No entanto, o carisma de Hitler neutralizava qualquer resistência.
A fidelidade feminina não se baseava em coincidência ideológica, mas em uma fascinação pessoal que desfocava os limites entre devoção política e culto quase religioso. No seio do Terceiro Reich, as mulheres podiam se filiar ao Partido Nacional Socialista e contribuir financeiramente como qualquer membro homem. Mas seu papel dentro da estrutura de poder estava claramente delimitado. Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do regime, deixou por escrito a hierarquia esperada. A liderança do Estado deveria permanecer exclusivamente nas mãos dos homens. O nacionalsocialismo defendia o que chamavam de libertação da mulher de sua emancipação, uma doutrina que pretendia devolvê-la a uma função puramente doméstica, em aberta oposição aos avanços sociais obtidos durante a República de Weimar. As mensagens oficiais repetiam ideias simples e contundentes. Homens e mulheres pertenciam a naturezas distintas, com tarefas separadas por mandato histórico e biológico. Essas ideias, já impopulares para muitos setores da sociedade alemã nos anos 30, provocaram debates inclusive dentro do próprio partido. Joseph Goebbels, em seus diários, expressou sua oposição à crescente participação feminina no discurso público. Para ele, a maternidade e a educação dos filhos eram os únicos deveres verdadeiramente nobres da mulher alemã. Criticava com dureza o que considerava uma falsa emancipação e se orgulhava de resistir, segundo suas palavras, ao terrorismo da opinião pública. Embora o direito ao voto feminino não tenha sido formalmente revogado após a chegada ao poder em 1933, tornou-se vazio de conteúdo dentro do novo sistema totalitário. Na prática, as mulheres foram gradualmente afastadas da vida profissional e acadêmica. Uma das primeiras medidas foi a lei promulgada em 25 de abril de 1933 para limitar sua presença em universidades e centros educacionais. Essa norma estabelecia cotas específicas. Apenas 10% do corpo discente poderia ser feminino e apenas 1,5% poderia ser de origem judaica. A visão nazista da mulher não surgiu como uma doutrina unificada, mas como uma síntese de influências racistas, nacionalistas e românticas. Escritos como Mein Kampf, de Adolf Hitler, ou O Mito do Século XX, de Rosenberg, definiam um modelo em que a mulher deveria atuar como portadora da herança biológica do povo alemão. Autores como Walter Darré, com obras como O Campesinato como fonte de vida da raça nórdica, reforçavam essa imagem idealizada da mulher rural, fértil e submissa, encarregada de preservar o sangue e o espírito do Volk. Por meio de publicações como o ABC do nacionalsocialismo, construiu-se um retrato idealizado que combinava poesia nacionalista com propaganda racial. A mulher alemã era apresentada como símbolo de pureza, força silenciosa e coluna vertebral do lar. Essa imagem, no entanto, se tornou uma exigência quase inatingível. Em um anúncio pessoal publicado em um jornal de Munique, um membro do partido resumia os requisitos. Procurava uma mulher ariana, jovem, virgem, sem bens, capaz de trabalhar duro, sem adornos, sem passado e pronta para garantir descendência masculina. Um reflexo claro do molde restritivo e utilitário ao qual se aspirava a reduzir a mulher dentro do projeto nazista. Nos anos anteriores à ascensão do nazismo, a Alemanha já havia percorrido um longo caminho em matéria de emancipação feminina. A participação ativa das mulheres na vida pública, laboral e cultural era uma realidade consolidada, e não uma moda passageira como pretendiam fazer crer os ideólogos do Terceiro Reich. A imagem da mulher moderna havia se consolidado não apenas nos meios de comunicação e nas cidades, mas também na mentalidade coletiva. Mulheres aviadoras, engenheiras, atletas e cientistas desafiavam os moldes tradicionais com determinação e visibilidade. Um exemplo notável foi Melita Schiller, depois conhecida como Condessa von Stauffenberg, doutora em física e piloto de testes. Durante a década de 1930, realizou mais de 1.000 voos em mergulho para testar sistemas de navegação aérea. Sua perícia lhe valeu reconhecimentos oficiais, mas seu perfil estava muito distante do modelo de mulher que o nacionalsocialismo pretendia impor. Uma figura doméstica, submissa, confinada ao âmbito do lar e reduzida a mãe e esposa a serviço do Estado. Apesar da propaganda do regime, que exaltava a mulher da roca e da cozinha,
Muitas das mulheres próximas aos hierarcas nazistas não se ajustavam a esse ideal. Nas recepções oficiais, eram bem-vindas como acompanhantes decorativas, mas seu comportamento e estilo de vida contrariavam abertamente os princípios promovidos pela ideologia do partido. Eva Braun praticava esportes, interessava-se por cinema e acompanhava as últimas tendências da moda. Amy Goering, com passado no teatro, desfrutava do luxo e do reconhecimento social. Margaret Himmler, por sua vez, desprezava profundamente as ideias de seu marido, Heinrich Himmler, e mantinha uma atitude distante em relação à doutrina oficial. Mesmo as figuras femininas que ocupavam posições dentro da estrutura partidária raramente viviam segundo os valores tradicionais que lhes eram exigidos. Algumas, como Henriette von Schirach, impulsionavam atividades culturais, viajavam com frequência e tinham pouca conexão com a imagem da mãe alemã obediente. O número de filhos, outro indicador essencial na política de natalidade do regime, tampouco foi exemplar entre as elites do partido. Apenas as famílias Goebbels e Bormann cumpriram com as expectativas demográficas do nazismo. Gerda Bormann representava uma das poucas exceções. Fervorosa crente nos postulados do partido, teve 9 filhos com Martin Bormann e vivia completamente subordinada tanto ao marido quanto ao Führer. Participava de atividades doutrinárias e defendia com convicção as ideias do sacrifício feminino pela causa. Chegou até a idealizar um modelo doméstico que permitisse a convivência com as amantes do marido, desde que todas compartilhassem a criação dos filhos sob o mesmo teto. Para ela, a família e o Estado fundiam-se em um único projeto ideológico: servir sem condições. Para o regime nazista, o casamento não representava uma instituição moral ou espiritual, mas uma ferramenta prática, orientada exclusivamente à reprodução. A preocupação com o desequilíbrio demográfico, com milhões de mulheres a mais do que homens após a Primeira Guerra Mundial, levou os ideólogos do Terceiro Reich a promover a maternidade, mesmo fora do matrimônio. Segundo suas próprias palavras, era preferível que uma mulher tivesse um filho a envelhecer sem descendência, pois a natureza exige que a mulher dê vida. Esse pensamento foi levado ao extremo por Heinrich Himmler com a criação do programa Lebensborn. Seu objetivo declarado era fomentar nascimentos entre mulheres consideradas racialmente puras e homens de ascendência germânica igualmente selecionada. Himmler explicava que aquelas mulheres solteiras que desejassem ter filhos podiam recorrer a esse sistema sem temor. As crianças seriam protegidas e apadrinhadas pelas SS. As uniões não se baseavam em afeto nem em vínculos legais, mas em critérios biológicos a serviço do projeto racial nazista. Desde o aparato de propaganda do Terceiro Reich, sustentava-se com firmeza que as mulheres alemãs não buscavam independência nem participação política, mas sim a vida doméstica, o casamento e a maternidade. A fábrica, o escritório ou o parlamento eram retratados como espaços impróprios para elas. No entanto, esse modelo foi não só restritivo, mas estrategicamente ineficaz. Ao desprezar o potencial intelectual e econômico das mulheres, o regime se privou de uma força vital que, em contraste, os aliados souberam aproveitar eficazmente durante a guerra. Enquanto o nazismo limitava o trabalho feminino e promovia uma imagem rígida da mulher como figura do lar, outras nações incorporavam milhões de mulheres em setores-chave, como a indústria bélica. Mesmo quando a escassez de mão de obra tornou-se crítica, Hitler hesitou em mobilizar as mulheres devido à própria ideologia, preso ao ideal que ele mesmo havia imposto. A rejeição ao moderno chegava ao ponto de sancionar socialmente o uso de maquiagem, saltos ou cigarros por parte das mulheres, como se o controle de sua estética fizesse parte do projeto de purificação racial. Apesar de que, na prática, muitas mulheres do entorno nazista não cumpriam esse modelo e de que o Lebensborn já fosse uma medida radical, os planos esboçados para depois da guerra iam ainda mais longe. Gerda Bormann, esposa do secretário do partido, era uma fervorosa defensora de ampliar legalmente a poligamia, baseando-se na possível escassez de homens após o conflito. Chegou inclusive a anotar que o próprio Hitler contemplava a ideia. A prioridade era garantir descendência, sem importar o número de esposas ou o caráter voluntário da união. Martin Bormann, que já mantinha múltiplas relações com a aprovação da esposa, apoiava com entusiasmo essas ideias.
Em privado, discutiam-se propostas como obrigar toda mulher com menos de 35 anos a ter ao menos 4 filhos com homens arianos. Uma vez alcançado esse número, os homens seriam liberados para continuar com seu dever militar. Também se cogitavam medidas para institucionalizar casamentos de emergência e desmontar o conceito tradicional de monogamia mediante a legalização de esposas secundárias. A derrota do Terceiro Reich impediu que esses planos fossem colocados em prática, mas os documentos e testemunhos que sobreviveram revelam o alcance de uma ideologia que buscava transformar completamente a estrutura social mediante engenharia demográfica, sem se importar com os métodos nem com as consequências humanas.